passado, o Brasil tinha pelo menos 812.564 presos. E a taxa de reincidência criminal no Brasil, em 2015, era de 70% a 80%. O que isso quer dizer? Que de pelo menos 800 mil presos, no mínimo, 568.400 um dia vão voltar para a prisão. Então, esse número ele mostra quão importante é que a empresa ela volte suas práticas de responsabilidade social para a população carcerária. Porque assim, ela vai estar tanto contribuindo o Estado para cumprir com os objetivos da lei, quanto auxiliando no desenvolvimento da sociedade. Então, tendo isso em vista, o objetivo geral do trabalho é analisar a mão de obra carcerária como uma prática de responsabilidade social que venha contribuir com a reabilitação dos presos. Durante o trabalho, nós levantamos algumas hipóteses e eu vou apresentá-las a vocês junto com seus resultados. A primeira hipótese, ela fala que o trabalho tem um papel fundamental para se construir a reabilitação de presidiários. Então, foi possível perceber que o trabalho ele tem um papel fundamental e que quando ele é trazido aos presos, né, 3 fatores importantes acontecem. O primeiro fator é o fator social do trabalho, porque o trabalho ele tem esse caráter que dignifica, né? Ele aumenta a motivação, a satisfação, a qualidade de vida, o bem-estar daquele que está trabalhando, ele se sente mais útil, além de aumentar a sua produtividade. O segundo fator é a diminuição da pena de prisão. O trabalho para o preso, ele nunca pode ter um caráter punitivo, é sempre um caráter educacional. Por isso, no artigo 126 da Lei da Execução Penal, fala que para cada 3 dias de trabalho, o preso ele tem um dia a menos na sua pena. E o último fator é a concretização do princípio do pleno emprego. Esse princípio ele está na nossa Constituição Federal, no artigo 170. Ele traz uma situação em que todas as pessoas que estejam aptas para trabalhar se encontrem sujeitas em uma relação de emprego. A segunda hipótese levantada é de que a empresa ela pode melhorar a qualidade de vida da comunidade em que ela atua através de práticas de responsabilidade social empresarial. Então, foi possível perceber durante o trabalho que a empresa que tem essa responsabilidade, ela tem uma consciência de todas as desigualdades que existem na sociedade e do seu papel frente a essas desigualdades, principalmente quando se analisa a falta de recursos e de capacidade do Estado em sanar todas as necessidades da população. Então, a empresa socialmente responsável, ela não vai ter como objetivo somente o lucro, mas ela vai sempre ter um relacionamento, um envolvimento com a sociedade. Então, ela vai contribuir e incentivar ações que desenvolvam a população, a saúde, a educação e a utilização dos recursos naturais. A última hipótese levantada foi que adotar a mão de obra carcerária traz benefícios tanto sociais quanto financeiros para a empresa e para o detento. Para o detento, benefício social é que ele tem de volta a sua identidade como cidadão. Ele pode exercer a sua natureza criadora, ele pode melhorar a sua tomada de decisão e ter uma maior expectativa para a vida pós-prisão. E como benefício financeiro, né, ele pode receber o seu salário, auxiliar a sua família que está lá fora, contribuir para o INSS também. Já para a empresa, quando ela contribui para a responsabilidade, de maneira de responsabilidade social para a adoção da mão de obra carcerária, ela está contribuindo também para a diminuição da criminalidade, bem como ela está restaurando a confiança da população nas leis e na justiça. E como benefício financeiro, a empresa ela pode economizar em até 50% os custos com encargos trabalhistas. Isso porque o trabalho para o preso ele não segue o regime CLT. Então, alguns encargos, como férias, FGTS, 13º, a empresa ela não tem obrigação de pagar. Além do que, muitas vezes o Estado ele cede de graça o ambiente onde os presos vão exercer a sua atividade. A empresa ela pode até ser isenta de contas de água e luz desses ambientes, por exemplo. Porém, é muito necessário ressaltar que para que a mão de obra carcerária seja uma ação de responsabilidade social, os benefícios sociais eles sempre devem ser mais importantes do que os benefícios financeiros para a empresa. Então, mesmo que ela tenha essa economia com os encargos trabalhistas, ela deve investir em alimentação, em uniforme,
em capacitações para o preso e principalmente buscar assegurar um emprego para ele quando ele sair da prisão. Então, para finalizar, o trabalho ele trouxe muitas contribuições importantes para nós. Foi possível analisar que as prisões no Brasil hoje, elas não têm mais o seu caráter educacional. Então, só resta para ela o caráter punitivo. No ano passado, as prisões no Brasil estavam 69% acima da sua capacidade. E somente 1/5 da população carcerária trabalhava. Então, olha quão importante é a empresa e a sociedade voltar o seu olhar para a população carcerária. Porque a partir do momento que a empresa investe em um trabalho digno para o preso, as chances dele voltar para o mundo do crime, quando ele sair da prisão, elas diminuem. O que traz um impacto muito grande para a taxa de reincidência criminal. E quanto menor for a taxa de reincidência criminal, significa que menos pessoas estão voltando para a prisão. O que significa, né, que com o tempo a população carcerária ela vai diminuir e o Estado ele vai ter a oportunidade de equilibrar, de dividir os seus recursos, né, e de cumprir com os objetivos da Lei da Execução Penal. É isso, muito obrigada. Obrigada, Gabriela, parabéns. Trabalho Obrigada. Excelente, explanação excelente. Professora Maria Emília, como é que foi a orientação desse trabalho? Boa noite. Boa noite a todos. Eu gostaria de dizer que foi um prazer trabalhar com a Gabriela, né, nesse trabalho. Quando ela me procurou com esse tema, eu fiquei muito surpresa, né, mesmo sendo professora de responsabilidade social, porque ela foi buscar uma forma de auxílio à sociedade que poucas pessoas procuram, questionam, não é? E essa conciliação, essa interdisciplinariedade entre o direito e a administração foi muito rica. Então, ela conseguiu trabalhar grandes pontos, né, principais aí, literatura sobre a responsabilidade social com uma riqueza dentro do direito penal. E é muito importante, né, esse trabalho e essa consciência por conta do papel das empresas, né? É mais importante do que pensar somente no lucro, né, reconhecer o papel das empresas, da responsabilidade social, né, então eu acho que é muito rico esse trabalho da Gabriela nesse sentido, né, dessa importância, dessa conscientização, dessa formação humanística para os alunos, né, então eu acho que nesse ponto, acho que o trabalho foi muito rico, foi um prazer, né, desenvolvê-lo nesse sentido, né, e por esse caráter social mesmo, né, e ir de encontro às minorias. Acho que essa riqueza, essa preocupação, né, foi uma surpresa mesmo e foi muito agradável de trabalhar, né, pela capacidade técnica da Gabriela, uma aluna exemplar, então foi muito rico esse momento. Obrigada, Maria Emília, parabéns pela sua orientação, parabéns, Gabriela, pelo seu artigo. Claro que foram escolhidos 3 trabalhos premiados, mas nós gostaríamos de ter premiado todos os artigos, porque foi muito difícil, não é, Vivi, escolher os artigos. A gente teve que estudar muito, teve que analisar muitos artigos, né, e a qualidade de todos os artigos estavam excelentes no curso de administração. Então, muito obrigada, Maria Emília, muito obrigada, Gabriela. Viviane, quer colocar alguma coisa? É até gostoso de ouvir, né, esse tema, vez que eu também faço parte das 2 carreiras, assim como a professora Maria Emília, e eu até me assustei, porque quando a Gabriela chegou, eu até perguntei, Gabriela, você é da turma? Porque faz tanto tempo que a gente não se encontra, né? E ela falou, não, professora, eu sou, sim. E falei, da onde que você tirou esse tema, menina? Ela, estudei, né? E muito boa a explanação, né? Isso mostra, assim, o comprometimento dos nossos alunos, né, professora Rosimeire? Professor Adriano também, que acompanhou Professores. e acompanhei os nossos professores, mas, assim, o nosso eu peguei pouquinho, né? Eu trouxe a pandemia, né? Então, foram só 28 dias, talvez, aí, mas o acompanhamento que esses alunos, né? E nessa conversa de hoje, né? Alunos que nem a Gabriela aí, que
fez aí uma apresentação assim tão primorosa. E eu quero reiterar, viu, professora Rose, realmente os trabalhos foram muito bons, sabe? Até assim, talvez até os mais simples estavam muito bons. Então, bom seria se pudéssemos premiar todos mesmo, né? Mas é muito bom ouvir a Gabriela. E eu queria fazer uma pergunta, será que eu posso, professora Rose? Claro, vamos lá. Então, quero perguntar para a Gabi, né? Quais as vantagens para a empresa ao adotar as práticas de responsabilidade social? E quais são as vantagens dispostas na lei de execução penal? Não. Para a empresa, né, quando ela adota a responsabilidade social, perdão, ela está contribuindo com a sociedade, né, o crescimento e desenvolvimento da sociedade, e isso volta para ela de uma maneira que ela se torna, assim, muito bem vista, melhor vista pelas outras pessoas, né, isso traz uma vantagem para ela, tanto competitiva, quanto, às vezes, vantagem financeira também, né, é um marketing, né, a responsabilidade social, ainda que esse não seja o foco principal, e não deve ser o foco principal, senão vai deixar de ser social, volta como marketing para a empresa também, né? E para também na lei, né? A empresa ela pode ter isso vai muito assim da lei municipal também, de projetos que ela adota junto com as prisões, mas ela pode ser isenta muitas vezes de impostos, né? Ela pode ser isenta de algumas contas, isenta de pagar às vezes o aluguel daquele ambiente que vai estar, que o preso vai estar trabalhando, né? Então, ela recebe de volta essa isenção assim, de muitos impostos, também quando ela adota essa prática. Mas isso também é um assunto onde a empresa ela deve resolver assim, com a cidade, né, com o governo, ali, de acordo com os seus projetos. Joia. Ok. Muito obrigada, Viviane, pela contribuição. Parabéns mais uma vez, Maria Emília e Gabriela, pelo artigo. Pessoal, hoje nós estamos numa noite diferente aqui. Vocês já viram que nós estamos interagindo com os alunos de administração e pedagogia, com os professores de administração e pedagogia. Então, agora nós vamos aprender um pouquinho, ouvir um pouquinho também do artigo premiado do curso de pedagogia nessa noite, que é da autoria de Jaine Proença Araújo, sob orientação da professora Valda Cerdeira, intitulado Desenvolvimento das habilidades e competências socioemocionais no espaço escolar. Jaine, boa apresentação para você. Obrigada, Rose. Boa noite a todos os professores, alunos e participantes do 17º Simpósio da FAIT de 2020. Eu sou a Jaine Proença Araújo, aluna formanda do curso de Pedagogia. Minha orientadora é a professora especialista Valda Cerdeira. Meu artigo é intitulado Como Desenvolvimento das Habilidades e Competências Socioemocionais no Espaço Escolar. O objetivo geral deste artigo é de ressaltar mesmo o desenvolvimento dessas habilidades e competências no espaço escolar, onde de fato acontecem suas primeiras vivências e experiências fora do âmbito familiar. A hipótese norteadora deste artigo é de compreender que com um olhar mais sensível, o desenvolvimento, o espaço escolar passa a ser o principal incentivador Só um minuto. Que com um olhar mais sensível, o espaço escolar ele passa a ser o principal local incentivador do desenvolvimento socioemocional. Além do ensino que rodeia as habilidades cognitivas, é muito importante discutirmos acerca das habilidades socioemocionais citadas aqui, que discorre acerca das emoções e sentimentos que nos mostram um papel escolar muito além, onde ensinar as capacidades de cooperação, tolerância, sentimentos e emoções são essenciais acerca das questões socioafetivas, que estão diretamente ligadas às habilidades socioemocionais. Assim como nos traz a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular,
reforçando que, assim como o desenvolvimento cognitivo, as habilidades socioemocionais são essenciais para que os estudantes sejam capazes de respeitar e expressar sentimentos e emoções, atuando com progressiva autonomia emocional, atuar em grupo e demonstrar interesse, construindo novas relações e respeitando a diversidade, e solidarizando-se com os outros. Conhecer e respeitar regras de convívio social e manifestando respeito pelo outro. Aqui foram algumas características do desenvolvimento socioemocional que são essenciais para o desenvolvimento no espaço escolar. A conclusão deste artigo é que essas habilidades são de grande valor para o trabalho dos professores em sala de aula, para que a escola, para a comunidade na qual essa criança está inserida, buscando o incentivo de melhorias futuras, obtendo resultados dia a dia. Cabe aos professores contribuírem para a formação de pessoas com habilidades socioemocionais, pois a escola é o espaço privilegiado para que ocorram essas transformações. As principais contribuições deste artigo foram que, diante do exposto, entendemos que as questões afetivas, como emoções e sentimentos, são influências que implicam diretamente na aprendizagem da criança, afetando sua autoestima, autoeficácia e relações sociais que são de suma importância para sua aprendizagem. Nesse contexto, a presença familiar faz toda a diferença, sendo base, dando suporte e segurança ao aluno que tem a necessidade do afeto, do envolvimento familiar. Entanto, uma escola que trabalha o desenvolvimento socioemocional, ele contribui para o desenvolvimento pleno e satisfatório da criança. Por fim, eu agradeço a todos os envolvidos, todos que participaram desse dia importante, principalmente minha professora e orientadora Valda, que fez de tudo e deu todo o suporte para que esse artigo fosse executado com toda excelência. Boa noite a todos, e é isso. Parabéns, Jaine, boa noite. Parabéns pelo seu artigo, pelo seu estudo. Passar a palavra para a professora Valda falar um pouquinho sobre a orientação, sobre a estrutura do artigo. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Muito contente com esse momento de simpósio. E falar desse artigo da Jaine significa que foi para mim muito aprendizado nesse sentido, por conta de que esses momentos que nós estamos falando, dessas habilidades socioemocionais, elas estão hoje vivendo dentro de uma sala de aula, porque a base, né, a BNCC nos traz isso como um ponto principal no processo do ensino-aprendizagem, a aprendizagem significativa. Então, esse artigo dela, hoje, então, eu falei assim, foi muito gostoso de acompanhar todo o progresso dela no desenvolvimento, na busca dos materiais, esse momento dela compreender, porque já é uma formanda, já está em sala de aula, logo ela está lá e ela sabe a importância de trabalhar essas habilidades com as crianças, né? E isso vai trazer a ela um benefício. E trouxe para mim também. Ela é muito assídua em tudo que a gente pedia, e eu falava sempre para ela, acredite na sua competência, na sua capacidade, e é isso que ela me demonstrou. Um beijo grande a todos e obrigada pela participação. Parabéns, professora Valda, pela orientação do artigo, também do artigo premiado. Eu abro a palavra agora, se alguém quiser fazer uso da palavra. Professor Rodney. Bom, boa noite a todas e todos. Boa noite, Jaine. Eu quero fazer um comentário, assim, de uma observação que eu sempre faço muito nos trabalhos, que é essa questão da relevância do tema, né, em relação ao tempo vivido, em relação à questão educacional. Então, veja só, quando você escolhe a questão da competência socioemocional, quer dizer, a primeira impressão que se dá é assim, escolheu-se um tema que tem ganho espaço dentro da escola. É mais que isso, Jaine. Hoje, competência socioemocional
inclusive no mundo do trabalho, é uma competência muito, muito solicitada, muito solicitada. Então, quando você faz a escolha desse tema, por isso que eu quero te parabenizar pela escolha, não só pela escolha, como pelo desenvolvimento, porque às vezes o tema pode ser legal, mas o desenvolvimento não, né? Mas eu acho que o conjunto aí do que você apresentou, definição de tema e desenvolvimento aí da sua fala, tudo muito bom. Então, na realidade, assim, é um tema que eu diria assim, você escolheu um tema pensando na perspectiva escolar, mas é um tema que salta da escola para a vida, né? Então, eu acho muito importante quando essas situações acontecem, porque a escola ela forma para a vida, né? Então, eu te dou parabéns mesmo pela escolha do tema. Eu te dou parabéns também, né? Eu tive o privilégio de trabalhar com vocês, com você e com a sua turma, por alguns semestres. Então, eu quero dar parabéns também pela sua trajetória acadêmica, né? Quer dizer, o que eu vejo hoje não é uma coisa que surgiu do nada, mas é o resultado do seu comprometimento como estudante. Quero parabenizar também a professora Valda, né, pelo brilhantismo costumeiro, né, nas orientações. E eu quero fazer assim duas perguntas, Jaime, mas elas, eu digo assim, elas são simples, mas relevantes, do meu ponto de vista. Primeiro, o que fez você escolher esse tema? Essa é uma pergunta. E já emendo a outra pergunta, como é que foi para você a questão assim da localização de conteúdo bibliográfico para dar conta do seu trabalho? Então, professor, quando a gente definiu o tema, quando a gente teve essa aula com a professora Valda sobre definir o tema, para mim foi difícil, porque eu não consegui definir. Logo de começo já fiquei bem embaralhada, nervosa, não deu mesmo. Aí eu fui pesquisando, fui perguntando, aí teve uma outra colega da nossa sala que citou o tema, o desenvolvimento socioemocional. Aí eu falei, nossa, que tema legal, vou buscar, descobrir mais. Aí pesquisei, procurei pessoas que conheciam mais sobre o tema também, me informei, porque assim, o socioemocional, ele é muito abrangente, ele tem muitas áreas. E eu foquei em um que para mim é importante, porque a gente trabalhando na prática, no dia a dia, a gente vê quanto faz falta isso hoje em dia. Essa semana mesmo estava numa aula com uma professora do Fundo 2, e ela falou para os alunos assim: hoje nós vamos ter uma aula sobre o socioemocional. E isso daí eu vi o reflexo ali desse tema, eu vi muita relação, que eu entendi que faz muita falta, que esse tema, se ele fosse trabalhado com esses adolescentes do Fundo 2, quando eles estavam lá, seriam muito mais, eles iriam conseguir entender mais o que a professora quis, eles iriam conseguir relacionar muito bem isso. E a questão, então, é muito importante. Vi que meu tema, esse trabalho é essencial mesmo para mim, sabe? E acho que vai ser importante aí para o resto, para quem lê, vai entender que é importante ele estar na escola agora, nesse momento. E a pesquisa bibliográfica também, eu pesquisei bastante, a minha professora me ajudou muito, a Valda, não tenho palavras, e amigos também que lembravam e falavam, ó, isso aqui é legal, ó, isso daqui é legal para você, vai conseguir te ajudar bastante a ampliar o seu repertório. E foi assim, a gente foi lendo livro, foi vendo os artigos, os nossos pensadores que nos ajudaram muito, que norteiam todo esse envolvimento afetivo e social que nos deixa várias questões aí para a gente estudar e pesquisar muito mais. Acho que é isso. Muito obrigada, Rodney, pela contribuição. Parabéns, Jaine, mais uma vez pelo seu trabalho. Muito obrigada. Parabéns a todos os nossos alunos do curso de Pedagogia e do curso de Administração pelos excelentes artigos publicados,
na revista de Ciências Aplicadas da FAIT. Isso nos enche de orgulho, né? Ver o resultado do trabalho de cada um associado ao esforço pessoal de cada um de vocês. Com certeza vocês saem para o mercado de trabalho muito mais preparados, muito mais abertos às questões da aprendizagem e da formação epistêmica, que é essa relação que nós determinamos e que nós temos e que nós desejamos pelo conhecimento. Parabéns a todos vocês, parabéns, professores, muito obrigada. Eu vou passar a palavra agora para o professor Adriano, que vai conduzir agora a mediação da nossa palestra com o professor Ivan. Pessoal, dando continuidade a essa noite, né, nós vamos ser abrilhantados agora com a palestra, na qual eu vou apresentar o nome dele aqui, um breve currículo, rapidamente, na qual eu vou pedir para todos que deixem o áudio desligado, para que não tenha nenhum ruído na transmissão, tá? Antes de começar a palestra. O tema da palestra dessa noite é Ética e Relações Humanas na Modernidade Fluida, que vai ser ministrada pelo doutor Ivan Castilho, que é advogado, professor de teologia, palestrante e formador pela Salus Consultoria. Doutor Ivan, a palavra é sua. Seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Que alegria estar com vocês. Para mim, uma imensa satisfação estar aqui com vocês, conversar um pouquinho. Não vou tomar muito tempo de vocês. A ideia é não cansá-los, mesmo porque nós tivemos brilhantes explanações aí dos trabalhos. A gente fica tão contente, né? Eu vou desligar a minha câmera, só para vocês dar uma olhadinha na minha cara, mas eu vou ficar com a câmera desligada, a exemplo de todos, tá bom? Para não ser diferente, certo? Então, estamos nós. O nosso tema dessa noite, agradecendo o convite que me foi feito, fiquei muito feliz de poder conversar com vocês, muito contente mesmo, é uma oportunidade muito bonita para mim, de bater um papinho com vocês, e nós acabamos olhando esse tema o meu querido Fabiano, boa noite. Doutor, um abraço. Esse tema de ética e relações humanas, eu sei que ele é muito mais subjetivo, né, na modernidade fluida, que na verdade pode ser modernidade líquida também. Ele é muito mais subjetivo do que os trabalhos que foram apresentados, ou talvez até que as palestras que tenham sido ministradas durante essa semana. Mas a gente considera relevante relações humanas, ética, diante da modernidade fluida, e é por isso que a gente quer conversar um pouquinho, fazer uma rápida reflexão aqui, já que esse é um ambiente de reflexão, principalmente, né? Obviamente que não vamos esgotar o tema nesses 35, 40 minutos, é somente para a gente dar uma pincelada sobre o tema. Quem sabe, numa outra oportunidade, pessoalmente, a gente consiga explanar melhor. A distância, é uma questão de adaptação, né? Bom, então vamos lá. Doutor Ivan, com licença um pouquinho. Se o senhor puder abrir a câmera para os alunos ver, tem bastante aluno entrando ainda, se o senhor puder deixar a câmera aberta, né? Por gentileza, até o final, tá ótimo. Desculpa, ótimo, tá? Desculpa, tá? Jóia. Continuarei, então, com a câmera aberta, tá bom? Muito bem. Olha só, em relação a essa modernidade fluida, essa modernidade líquida, esse é um termo cunhado pelo Zygmunt Bauman, que é um sociólogo polonês, né? Nascido em 1925, né? E que morreu agora em 2017. Um judeu polonês que escreveu a respeito de como a modernidade hoje ela é o contrário do sólido, ela é completamente fluida. E como é que ele chega a essa conclusão? Bom, a gente pode pensar em termos de história humana, né,
da Idade Média para cá, em termos do mercado de trabalho, por exemplo. Era comum, na Idade Média, as pessoas terem o seu sobrenome de família ligado justamente à profissão daquela família. Então, por exemplo, em alemão, eu tenho aqui algumas anotações. Schmidt, né? Família Schmidt, era uma família de ferreiros. Então, todas as pessoas que nasciam na família Schmidt eram ferreiros. Daí que vem Ferreira, no Brasil, Ferraz. Fischer, pescador. Né? Miller, trabalhador em moinho. Então, pessoas da família Miller trabalhavam em moinho. Schneider, em alemão, alfaiate. Taylor, em inglês, alfaiate. Schumacher, né? O nosso piloto lá, é uma família de sapateiros. Né? Chevalier, que é do francês, cavaleiro. Baker, em inglês, padeiro. Carpenter, carpinteiro. Gardener, jardineiro. Hunter, caçador. Carter, carroceiro. Writer, escritor. Então, o que eu quero dizer nesse começo de papo? Que as pessoas, lá na Idade Média, numa Idade Moderna, né? A partir da queda de Constantinopla, que começa a Idade Moderna, as pessoas já nasciam com uma sina, com um determinado destino na vida, né? Ele era de uma família de carpinteiros, ele seria carpinteiro. Um exemplo clássico é o exemplo de Jesus, né? Que acabou sendo carpinteiro porque o pai dele era carpinteiro. Então, à medida que os anos foram passando, que as coisas foram mudando, aquilo que era sólido, aquilo que era correto, aquilo que era uma certeza, né, foi se tornando uma incerteza. Né? Dois eventos grandiosos na história humana fizeram uma mudança completa desse tipo de paradigma. Se a gente pega, por exemplo, na Idade Média, aí na área do direito, ali as corporações de ofício que valiam, né? Você tinha nas cidades, nos burgos, corporações de ofício de carpintaria, de ferraria, e assim por diante. Você tinha classes diferentes, e o sonho das pessoas, dessas classes, dentro das profissões, era ascender a categorias posterior, né? Então, por exemplo, numa corporação de ofício, você tinha um aprendiz, que normalmente era um menino que era levado até a cidade para aprender um ofício. Ele tinha casa, comida e aprendia o ofício. Aí você tinha o jornaleiro, né, que era o empregado daquela corporação, que era a pessoa assalariada, que ganhava o seu salário na corporação, né? E, finalmente, o máximo do máximo, você tinha um mestre, né, que era o dono daquela oficina, que empregava o jornaleiro e ensinava, escravizava até um pouco o aprendiz. Então, esse era um modelo que havia até um bom pedaço da Idade Moderna. Porém, dois eventos importantíssimos, a gente já chega na modernidade líquida, da qual quero falar hoje, rapidamente, dois eventos históricos muito importantes. O primeiro deles, a Revolução Francesa, né, que trouxe uma nova forma política, né? A Revolução Francesa estourou porque havia uma burguesia no meio muito achatada por impostos pesadíssimos, uma nobreza que custava muito caro e um campesinato que estava no pé da pirâmide, sendo judiado de todas as formas. Então, essa burguesia, ela se reuniu e acabou tendo a Revolução Francesa lá em 1789, e ela ainda perdurou por alguns anos. A Revolução Francesa, ela trouxe uma nova forma de relacionamento entre as pessoas, pregando igualdade, fraternidade e igualdade. Mas um outro evento histórico esplendoroso, né, foi a Revolução Industrial, que aconteceu durante 2 séculos seguidos, o século XVIII e o século XIX. Na Revolução Industrial, os meios de produção, o pessoal da administração sabe muito bem disso, passaram do artesanato para a produção em escala, em grande escala, né?
Então, isso já mudou a relação trabalho-capital, né? Isso já trouxe uma grande mudança, mas essa modernidade era sólida. Por quê? Era sólida porque você tinha empresas, grandes empresas, né? Você tinha agora o carvão, você tinha o vapor, máquinas de produção em alta escala, né? E essa modernidade ela é muito sólida. As empresas elas estavam ali, elas contratavam, tinham seus horários, os governos eram sólidos, não é isso? E os eventos que se seguiram a tudo isso foram trágicos, foram as guerras. O próprio Bauman, ele lutou numa dessas guerras, na Segunda Guerra Mundial, ele na condição de polonês, ele lutou no exército soviético, né? E para tentar debelar o malefício do nazismo. Então, as guerras, especialmente a Segunda, veio trazer alguma mudança significativa na maneira como as coisas foram acontecendo. A Segunda Guerra Mundial, ela mudou completamente o mapa do mundo. Mas nada, em termos de modernidade, nada foi tão significativo quanto o advento da tecnologia. A tecnologia é o evento mais importante em termos de modernidade. Por quê? E de modernidade líquida. Por quê? Na modernidade sólida, o cidadão ele troca a liberdade dele pela segurança. Então, pensem comigo. Vocês estão me vendo nessa câmera do computador, mas essa semana 10 dias atrás, eles instalaram uma câmera aqui na esquina da minha casa, né? Ou seja, por que eles instalaram essa câmera? Porque eu moro perto de uma praça muito frequentada por muita gente. Então, para efeito de segurança, é importante que tenha essa câmera aqui perto da minha casa. Porém, a minha liberdade, ela fica tolhida, né? Então, naquilo que é sólido, por exemplo, se eu vou viajar de avião, né? Eu tenho liberdade plena sobre o meu corpo, mas eu abro mão dessa minha liberdade sobre o meu corpo e permito que as pessoas, né, me revistem para ver se eu não tenho nada para eu poder entrar no avião. A gente abre mão da liberdade pela segurança. E isso está dentro de uma modernidade mais sólida. Quando a gente abre mão dessa liberdade, né, em nome da segurança, a gente está dizendo para o Estado, eu me curvo diante da tua vontade em nome da segurança. Mas, a partir do advento da internet, essa modernidade que era sólida, ela passa a ser líquida. E ela passa a ser líquida de uma tal maneira que ela expõe muitos problemas, muitos dilemas da nossa sociedade. E um desses dilemas sociais é justamente o que eu vou comentar com vocês agora. As relações da modernidade líquida, elas são relações também líquidas. Então, por exemplo, o próprio Bauman, ele fala numa de suas entrevistas que, conversando com um grupo de estudantes, um deles disse para ele, olha, professor, eu consigo, num dia, arregimentar 500 amigos, né? 500 amigos num único dia. E daí o professor Bauman fala para ele o seguinte, você está muito à minha frente, eu estou com quase 90 anos, e durante esses 90 anos, eu só consegui 5. Você, em um dia, você consegue 500. Eu, em 90, consegui 5 amigos. Então, daí ele explica, obviamente, que esse conceito de amigo é diferente para um e para outro. O problema do amigo na modernidade fluida é que ele deveria ter uma outra palavra na língua portuguesa para designar essa pessoa. Você
está no meio da madrugada, você tem 5.000 amigos e você talvez não tenha 2, 3 para ligar por uma necessidade sua, urgente, né? Então, a modernidade líquida, ela tem essa característica de você conseguir se conectar com muita rapidez, né? E melhor ainda, se desconectar com muita rapidez. Você se desconecta com muita facilidade na modernidade líquida. Basta bloquear, basta excluir, né? Então, mas isso acaba gerando um sentimento de solidão, um sentimento de não fraternidade, um sentimento que não leva à generosidade, à fraternidade, à troca, né? Na verdade, pessoal, o Bauman, não sou eu que digo, é sobre ele que eu estou falando, ele diz o seguinte, que as pessoas, à medida que o tempo vai passando, que as pessoas elas vão se fazendo como produto, né? Você se ajeita para aparecer como um produto, quando, na verdade, nós somos pessoas com individualidades, com dores, com dificuldades, com necessidade de abraço, com necessidade de atenção pessoal, né? Então, o Bauman ele vai dizer para nós que essa retórica da modernidade líquida, ela vem a calhar para os dias de hoje, porque tudo é muito descartável, né? Tudo é descartável. Então, por exemplo, a desconexão é simples, basta bloquear. Não precisa sentar, não precisa conversar, não precisa dizer porquê da desconexão, não precisa dizer porquê do bloqueio, simplesmente não interessa mais, né? Então, isso tudo causa, assim, no homem moderno, em nós todos, uma sensação de insegurança, porque, na verdade, nós não temos muito para quem recorrer, né? Já que você olha no seu hall de amigos, você tem 5.000 e você fala, mas para quem de verdade que eu posso recorrer? Então, aquele pensamento de ter 5 amigos, o pensamento do ancião Bauman, hoje é inaceitável, 5 amigos, imagine, 5 amigos. Eu quero ter, como diz um determinado profeta, eu quero ter 1 milhão deles, né? Só que esse 1 milhão deles não vai te servir. O que vai te servir são aqueles 5. É isso que o Bauman fala. O Bauman fala, olha, eu não tenho nenhuma sugestão para dar na idade que eu estou, mas, verdadeiramente, a modernidade fluida, ela gera pessoas frustradas, pessoas sem relacionamentos profundos. É disso que diz a modernidade fluida. E as ideias do Bauman, ela diz respeito a uma sociedade de consumo, a uma sociedade que, e aqui a gente está refletindo as ideias dele, né, que é mais importante ter do que ser. É mais importante adquirir coisas materiais do que, por exemplo, não é o caso de vocês, obviamente, adquirir conhecimento, adquirir sabedoria, adquirir ciência, né? O Bauman, ele diz assim que a nossa sociedade, ela não coloca, em tese, ninguém mais em guetos, em campos de concentração, né? Não coloca ninguém mais, que ele também teve essa experiência, né? Não coloca ninguém mais afastado, né? Em tese, em teoria, porque à medida que eu não tenho, diz o Bauman, determinado bem, eu estou fora daquele círculo de amigos, né? Se eu não moro em determinado lugar, eu estou fora, né? Então, a sociedade de consumo ela sedimenta o ser, o ter, não o ser, né? Na verdade, quando você tem na sociedade de consumo, você é reconhecido como competente, como moderno, como descolado, né? E, na verdade, tudo fica muito na superficialidade, né? Por quê? Porque é muito fluido. Hoje, o meu nome já não diz respeito mais à profissão do meu pai.
né? Hoje tudo fluido, né? O velho já foi, o velho passou. E o novo que nós estamos enfrentando ainda não tem uma forma, né? O velho passou, o fixo, aquilo que é sólido, e o líquido não tem uma forma ainda, porque aquilo que é líquido não tem forma. Então, nós estamos todos os dias da nossa vida enfrentando essa modernidade líquida, muitas vezes sem ter as ferramentas necessárias para isso. Tem solução o assunto, né? Tem solução o assunto. E a solução, ele passa por cada um de nós, de valorizarmos de verdade aquilo que de fato tem valor. Aquilo que verdadeiramente tem importância para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a nossa profissão, né? Que nem acabei de ouvir brilhantes artigos científicos, excelentes, ótimos artigos científicos, pensando no outro, e assim a gente vai combatendo os malefícios da modernidade líquida na ética da alteridade, pensando no outro também, pensando no próximo também. Na modernidade líquida, palavras como empatia não tem espaço, né? Porque como nós não temos tempo, como tudo é muito fluido, como tudo passa muito ligeiro, aquilo que é moda agora, daqui 2 minutos não é mais, né? Tudo é muito efêmero, as relações são efêmeras, né? Então, quando eu escuto artigos que tratam, que pensam no outro, eu penso que ainda temos solução, né? Jovens como vocês, pessoas estudantes como vocês, pensando no outro, isso é um antídoto aos malefícios dessa modernidade líquida. Porque hoje, pessoal, nós fomos instados, fomos levados a desconfiar de tudo e de todos. Tudo e todos. Né? O tempo todo. Na modernidade líquida não dá para você, diz o Bauman, você ter relações fixas, amizades solidificadas, permanentes. Por quê? Porque tudo é passageiro, tudo é descartável, tudo é... meu telefone está tocando. Tudo é sem sentido, sem uma profundidade, sem raiz. A modernidade líquida ela mostrou para nós a nossa face mais superficial, que é a face eu penso, por exemplo, na palavra gratidão, que é uma palavra fantástica, maravilhosa, né? Gratidão é uma palavra linda. Mas, por exemplo, hashtag gratidão por uma sandália nova, né? Hashtag gratidão por, não sei, uma escova de dentes nova. É muito superficial. A gratidão, ela vai muito além disso, né? A gente tem aprendido que gratidão é um sentimento profundo, é um sentimento que vem lá exatamente, Vanderlei, os valores humanos estão sendo depositados em algum lugar que não é o lugar correto, né? Os valores humanos têm sido colocados no porão, né? Gratidão, por exemplo, é um desses casos. Eu conheço 3 tipos. O primeiro tipo é o cosmético, hashtag gratidão pelo jogo de copos. O segundo tipo é aquela gratidão por um evento maravilhoso, que nem agora. A gente acabou de ouvir aí as moças, né, as jovens, falando dos seus trabalhos científicos. Isso é um momento maravilhoso, é um momento fantástico, né? Apresentar um trabalho científico perante uma banca, perante os colegas, isso é muito bonito, gratidão por isso. Mas tem um tipo de gratidão que está fora de moda, em desuso, que é a gratidão como meio de vida, como filosofia de vida. Certo? Nós chegamos um tempo nessa liquidez de modernidade que dá a impressão que
tudo é obrigação de todo mundo servir a gente, e não é assim, né? A gente tem que ter gratidão. Velha guarda. Isso aí, doutor. A gratidão, ela tem essa característica de ser filosofia de vida, de enxergar nas mínimas coisas motivos para agradecer. Gente, ninguém vai sair incólume, ninguém vai sair totalmente incólume dessa pandemia. Não tem como sair incólume, não dá, né? Olha lá, imediatismo sem fim, exatamente, professor Fabiano, exatamente, imediatismo, tudo é na hora, né? Eu sou daquele tempo que a gente tinha que levantar do sofá para mudar de canal, imagine. Hoje, se falhar a pilha do controle remoto, a gente fica doido de bravo. Então, queridos, eu estou já indo para o meu finalzinho para não cansar vocês. Gratidão como filosofia de vida, ela vai, assim, contra essa modernidade líquida. Por quê? Porque esse é um valor que se perdeu. Nós imaginamos o tempo todo que todo mundo é obrigado a nos servir, que o governo é obrigado a nos servir, que a vida é obrigada, e não é assim, né? Nós temos que ser gratos por tudo aquilo que chega até nós. Gratidão é filosofia de vida. Pense a quantidade de pessoas que nós estamos perdendo para essa doença horrorosa, terrível, que ainda não tem cura, né? E nós estamos aqui trabalhando, conversando, vocês estão aí na universidade, cada um dentro da sua função, os professores, os alunos, estamos tocando a nossa vida. Temos que ser gratos por isso, meus queridos, né? Ele fala também, o Bauman, deixa eu pegar minha anotação aqui, né? Que a única certeza que se tem é a incerteza. No livro dele, A Modernidade Líquida, lançado em 2000, ele fala justamente isso, que não há certeza de nada, né? Nada, nada, nada. Não há certeza. As coisas acontecem de tal maneira que você não consegue mais projetar futuro. A modernidade líquida do Bauman diz o seguinte: não se projeta futuro mais, né? Nada. Um projeto de vida já não tem mais lugar, porque os mais moços, eles vão falar, eu não sei nem o que eu vou fazer amanhã, eu vou projetar daqui 2 anos, 3 anos, onde que eu vou estar, né? A modernidade líquida tem isso, ela não tem forma, é como uma água que você solta e ela vai sempre buscar os lugares mais baixos, não os lugares mais elevados, os lugares mais baixos. Então, queridos, nós temos, sim, que conviver com essa modernidade líquida, mas é possível, a partir de nós verificarmos, como disse uma querida aqui, verificarmos se os valores que são a base da nossa vida, não estão se perdendo com a modernidade, né? Eu tenho uma agenda, por exemplo, no celular, lotada de contatos, né? Muitos contatos, a maioria é contato profissional, eu sei, mas também tenho muitos parentes, muitas pessoas que eu conheci lá atrás. Imagine se, na minha vida, eu paro 1 hora e mando mensagem para essas pessoas. Imagine isso. Eu respondo, eu paro. De vez em quando eu me lembro de um, de outro, e mando mensagem. E pergunto se está tudo bem, né? Eu uso essa nossa modernidade não para me tornar indiferente, porque na modernidade líquida a indiferença é a tônica. Eu uso a modernidade, a gente usa aquilo que a tecnologia nos oferece para cuidar de pessoas, para estar ao lado de pessoas, para amparar pessoas. Então, queridos, as relações na vida, elas podem e devem melhorar muito, tem muito espaço para melhorar. O imediatismo, como diz o meu colega Fabiano, é o mal, é
péssimo, porque não se constrói nada no dia, não se faz nada, não se pega um tema para fazer uma pesquisa, hoje e amanhã está pronto o trabalho, vocês sabem disso. Mesma coisa são as relações elas não têm profundidade justamente por isso, porque as pessoas querem superficialidades, elas não querem. Então, a modernidade líquida, ela tem efeitos, e nós podemos, sim, através de refletirmos sobre o assunto, ficarmos livres da parte negativa da modernidade líquida. Vejam, pessoal, para fechar, eu tenho notado ultimamente uma coisa muito interessante, ultimamente. Isso não é do Bauman, não. Isso é meu mesmo, para fechar o nosso papo. Nós sempre fomos frágeis. Sempre. Sempre fomos frágeis. Sempre. A fragilidade é a característica básica do ser humano. Frágeis. Fragilíssimos. Então, nós somos frágeis nos nossos sentimentos, somos frágeis nas nossas emoções, somos frágeis no nosso corpo, né? Temos fragilidades, estamos sujeitos a tantas coisas. Então, há uma lógica que sempre existiu, que é a lógica da fragilidade humana. Nós somos como cristais, cada um de nós. Logicamente que não somos iguais, cada um tem suas características, sua formação, sua história, a gente respeita isso. Mas temos em comum a fragilidade. Todos somos frágeis. Isso não interessa ser o presidente da maior nação do mundo ou o zelador do cemitério da menor cidade do mundo, ou alguém que esteja lá na savana africana, ou um aborígene da Austrália, tanto faz. Nós somos frágeis. O ser humano é frágil. Só que, de uns tempos para cá, a gente tem notado com tristeza uma lógica que está prevalecendo, que é a lógica do embate. Na lógica do embate, tudo deve ser discutido. Tudo, né? As pessoas esqueceram-se de um mandamento de pacificação, bem-aventurados os pacificadores, né? Para um outro tipo de lógica. Tudo deve ser discutido. Nada deve ter concordância. Você é corintiano, eu sou São Paulino, você é desse partido, eu sou daquele, você é dessa religião, eu sou daquela, você é dessa cor, eu sou daquela. Então, tudo, absolutamente todos os assuntos, né, devem ser brigados. E você vai ter o seu lado, para o seu lado. Então, nisso tem o choque. Choque de opinião, choque de personalidades, choque de influências, choques de todas as espécies que vocês possam imaginar. Choque entre patrão e empregado, empregado e empregado, patrão, patrão, Estado, cidadão, cidadão, Estado. É essa a realidade que a gente está vivendo hoje. Só que a gente não pode esquecer que cada vez que há choque, né? E eu não estou falando aqui de debates, de reflexões, eu estou falando aqui da briga pela briga, da vontade de brigar, do desejo de ir contra o outro. Só que nisso, você pega 2 copos de cristal e bate um no outro, dentro da lógica do embate. 2 copos de cristal se debatendo, 2 figuras humanas, 3 grupos de figuras humanas brigando, todos cristal, todos. O resultado disso é essa tristeza que a gente vê hoje. A gente vê pessoas feridas em todos os cantos por causa da lógica do embate.
As relações humanas, na modernidade fluida, elas têm problemas graves de superficialidade. Superficialidade. E quando a superficialidade não é a tônica, é o embate. Então, as relações humanas, elas ficam prejudicadas em dois níveis muito graves e níveis diferentes. Primeiro nível é o nível da superficialidade. Ninguém conhece ninguém, ninguém sabe nada de ninguém. Nada. Nada. É? A impressão que dá é que a gente sabe tudo, porque sabe, inclusive, o que a pessoa comeu na hora do almoço. Né? Está fazendo um regime, põe lá o que comeu. Tá bom. Nada contra, a gente respeita isso. Mas aquilo que vai no coração, as dores, ninguém sabe nada. Nós e não queremos saber. Então, a superficialidade. Por outro lado, quando temos oportunidade de nos relacionar, seja pela internet, seja pessoalmente, a gente aproveita para colocar o embate em cima da mesa. Não há palavras mais de tentar conciliação, de chegar no meio termo. Né? Não há mais. Eu sou desse, eu sou daquele. Que é isso? Nós somos, antes de mais nada, pessoas. Pessoas que precisam de pessoas. Nada substitui o abraço. Vocês que são universitários, professores, vocês sabem perfeitamente que existem cursos maravilhosos de oratória, aqueles cursos que ensinam como que a pessoa entra no palco, que roupa usa, né? A cor do cabelo, se põe óculos na hora de falar ou não, o tom de voz, né? Curso de oratória tem um monte, mas, como diz o Rubem Alves, aquele professor falecido da Unicamp, curso de escutatória não tem. Ninguém está afim de ouvir, ninguém está afim de sentar e prestar atenção no outro. Na verdade, quando as pessoas sentam para conversar, você observe, o olho está girando rapidamente, ele não está prestando atenção, ele está pensando nisso. Então, nesse tempo agora, eu fecho a minha fala com vocês, para não cansar vocês mais uma vez, dizendo o seguinte: os tempos são líquidos. Os tempos, verdade, Girlene, os tempos são líquidos. Líquidos a ponto da gente não conseguir pegar neles. Mas os tempos também são difíceis por um outro lado. São tempos de paradoxismos, são tempos de antagonismos, são tempos onde as diferenças, elas são o tempo todo, as diferenças, elas são exaltadas. É isso? Nós somos diferentes mesmo, e essas diferenças, elas precisam ser respeitadas. Né? Eu não posso jamais querer impor a minha opinião, estou aqui conversando com vocês, somente isso. Mas, na verdade, o tempo, esses cabelinhos brancos que eu estou vendo aqui no vídeo, tem mostrado para mim que, além de líquido e superficial, é um tempo de embate. Não nos vemos, não nos juntamos, não ficamos juntos, e quando nos juntamos é para brigar. Percebe? É tempo perdido, é tempo que vai embora, é tempo que não volta, é tempo que passa. Né? Perde-se todos os valores por causa de uma modernidade que nem é tão importante assim do ponto de vista dos relacionamentos. Porque apesar de todas as tecnologias, vocês, professores, sentiram perfeitamente esse ano a dificuldade que é dar aula online, como é ruim, como é gostoso a gente estar perto das pessoas, olhar o olho das pessoas, ler a face das pessoas, né? Vocês perceberam isso nesse ano. Nada substitui, nada, modernidade nenhuma substitui a presença, o respeito, o abraço, o entendimento, alguém que te ouça. Muitas vezes nem é necessário ter respostas, apenas ouvir. A modernidade, os tempos vão
que vem. Coisas que eram ultrapassadas, hoje, por exemplo, se fala em disco de vinil de novo, né? Imagine, disco de vinil, pense, disco de vinil moderno de novo, daqui a pouco eles vão botar fita para a gente virar assim com a caneta, né? Disco de vinil, tem algumas coisas que voltam, de vez em quando volta o lenço no pescoço, polaina, né, pessoal? Volta, sei lá, coisas que já passaram da moda, chapéu. Eu tenho visto pessoas de chapéu na rua, legal. Podia voltar também pochete, menos pochete, né, professor? Poderia voltar também o respeito, poderia voltar também a amizade sincera, poderia voltar também relações mais profundas, mais profundas. Eu sei que esse é um ambiente universitário, é um ambiente de ciências, é um ambiente onde se discutem os autores, os filósofos, os professores. E eu estou aqui dando uma pincelada breve no Bauman, para dizer para vocês o seguinte: e por mais que as coisas mudem, o respeito não muda, o abraço não muda, a consideração não muda. Tempos modernos, hábitos modernos. Quisera eu estar aí pertinho de vocês hoje para dizer muito obrigado pela paciência de vocês de ouvir esse velhinho, porque apesar de ter a idade que tenho, em muitas coisas eu sou um velhinho. Um grande abraço, muito obrigado, professores, obrigado pela paciência de vocês. Eu tenho um compromisso daqui a poucos minutos, né? Eu só quero agradecer vocês por esse tempo que vocês me permitiram conversar um pouquinho, né? Que bênção poder conversar um pouquinho com gente tão qualificada como vocês. Muito obrigado, eu me sinto feliz e o dia de hoje vai ficar marcado na minha história. Um dia para entrar lá naqueles eventos de muita gratidão. Um grande abraço. Parabéns, doutor Ivan, pelas sábias palavras, pela essa aula de reflexão que nós tivemos aqui hoje. Vou passar a palavra aqui para a nossa coordenadora Rosimeire, para dar suas considerações. Ivan, nós já nos conhecemos há tanto tempo, não é? E uma prova de que nós nos perdemos realmente na modernidade, não é? Quanto tempo nós não nos abraçamos e não conversamos, né? E aí você vem com essa discussão que muito me emocionou sobre a superficialidade das relações que nós estabelecemos em todos os campos, em todas as profissões, e quanto a gente realmente tem que trabalhar a profundidade, não só dos nossos atos e ações, mas dos nossos sentimentos. Isso me remete a várias lembranças. E eu até gostaria de lembrar aqui o doutor Ivan do Direito, um jurista português, que é o Boaventura de Souza Santos, e eu gosto muito de um livro dele que ele diz que nós jamais fomos modernos, porque nós realmente nos perdemos na superficialidade das coisas e, pior, das pessoas, né? Então, é uma reflexão assim que me deixa muito feliz. Ivan, eu agradeço muito por você ter compartilhado, por você ter trazido essa profundidade das suas palavras no dia de hoje para todos nós. Eu agradeço muito, agradeço imensamente. E eu gostaria de, claro, como você disse, de abraçar agora, abraçar todos os nossos professores, os nossos alunos, mas nesse momento que nós não podemos, se sintam todos abraçados. Ivan, gratidão mesmo, muita gratidão pela sua reflexão, pela sua palavra, pela profundidade
com que você trouxe essas discussões para a gente em tão pouco tempo, né? Eu sinto agora e tenho esse sentimento de gratidão muito forte pelas suas palavras, por todos os nossos professores, por todos os nossos alunos. Eu estava falando com a Vivi agora que esse ano, quando terminar o ano letivo, eu vou chorar muito, porque nós conseguimos, né, nós cumprimos a nossa missão, mas foi muito difícil, muito difícil. Mas teve um ganho muito grande, e apesar de estarmos distantes de corpo uns com os outros, nós nos tornamos muito mais próximos, de alguma maneira, né? Então, apesar da tecnologia, né, trazer, às vezes, nos distanciar, nesse momento ela nos uniu. Ivan, eu agradeço muito, muito, muito a sua reflexão, muito. Eu só queria completar agora, trazendo um pouquinho dos estudos da física quântica, para terminar a minha fala, e que a gente deve lembrar que o que determina a nossa vibração são os nossos sentimentos. E o que determina os nossos sentimentos são os nossos pensamentos. Os pensamentos são capazes de trazer esses sentimentos nobres que elevam a nossa vibração. E aí nós podemos até trilhar um pouco menos esse caminho da superficialidade mesmo, né? Eu sempre digo que é impossível esperar profundidade em relacionamentos tão superficiais quanto a gente tem vivido, visto em todos os campos da nossa vida, seja no campo profissional, seja no campo pessoal. E a sua reflexão hoje, ela veio assim para fechar o nosso simpósio, a nossa semana aqui do curso de Administração e de Pedagogia com chave de ouro. Muito obrigada, Ivan, gratidão, muita gratidão por todas as suas palavras, pela disponibilidade e por compartilhar e por nos puxar, por dar esse puxão de energia que nos tira um pouco da superficialidade e nos traz um pouco para a profundidade das coisas. Muito obrigada, muita gratidão a você por tanto que nos fez nessa noite. Obrigada, Ivan. Pessoal, então a gente voltando aqui, tá? Quero agradecer aqui a presença de todos. Como o doutor Ivan mencionou que tem um compromisso, né? Nós vamos partir para o encerramento, tá? Agradecer a presença de todos os colegas professores, a nossa coordenadora Rosimeira, a instituição FAIT como um todo, os demais colegas e professores do curso de Pedagogia, curso de Administração. Fiquem todos agraciados e, com certeza, a gente vai sair dessa noite aqui com outro olhar, com outra visão, com essa linda reflexão que foi esse evento, esses 3 dias maravilhosos que nós presenciamos e pudemos estar presentes aqui também. Desde já agradeço, encerro essa apresentação, encerro esse tipo de palestra. A todos os alunos, uma ótima sexta-feira, um ótimo final, abençoado a todos vocês e a família de vocês. Um abraço, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos vocês, muito obrigada, pessoal, muito obrigada por tudo. O ano que vem a gente vai estar juntinho aqui, todo mundo junto.